Olá, sejam bem-vindos, esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro, paixão por estrada. Grande Alisson, presidente dos pterodáctilos aqui da região de Curitiba, precisamente Colombo. É um prazer estar contigo aqui, meu irmão. Tu, que hoje está à frente deste grande clube, que posso dizer que já está fazendo escola, né? Um dos grandes clubes do Brasil. Alisson, eu queria que tu te apresentasse e me falasse como é que começou a tua paixão por motos. Fala aí, Índio, beleza? Mais uma vez, uma grande satisfação conversar com você aí, né? Agora, pessoalmente, aí, melhor ainda, né? É sempre muito bom aí, né? Bom, a minha paixão, né? A gente, como eu disse, nós tínhamos uma galera aí que gostava muito do rock and roll, assim como todos os jovens da nossa época aí, né? E tudo que era relacionado ao rock and roll, a gente acabava despertando um certo interesse, né? Primeiramente foi acampamento, a gente gostava muito de acampar, né? E depois foi passando para a gente curtir shows e tal. Depois até que assistindo alguns filmes de motocicleta desse nosso meio aí que passavam bastante na época, muito mais do que hoje, você acabou despertando esse interesse na gente aí, né? Acho que assim como em mim, a maioria dos integrantes da época aí que foram fundadores também eram muito parecidos, né? Então, basicamente foi o rock and roll que nos levou a isso, né? Então, uma coisa que acabou nos trazendo esse estilo de vida até nos dias de hoje. Tu fala isso na década de 90, né? Isso começou na década de 90, né? E como é que vocês se uniram para se tornar o que vocês são hoje? O que ano foi? Como é que vocês se juntaram? Como é que foi essa história? Bom, não foi tão difícil, né? A gente já era uma galera que chamava-se GDS, Galera Dorme Sujo, que era uma galera que gostava de acampar e tal, né? Então, o dorme sujo já imagina, a gente vai pra serra, não tem onde ficar tomando banho e tal, né? Então, e dali partiu que uma parte daquela galera ali começou a ter o gosto por motocicleta, então a galera começou a comprar motos e tal, e essa galera que já tinha motocicleta, começou a rodar de moto, acabou aderindo a essa ideia que a gente teve aí, e fizemos uma reunião até uma vez aí para ver quem queria aderir e tal, e foi rolando, cara, entendeu? Foi uma coisa que foi rolando, não sei te explicar. Naturalmente, exatamente. Aí começaram a ir a evento de moto, como é que foi? Sim, a grande inspiração de entrar numa parte organizada do meio, que é o que a gente vive hoje, foi justamente a inspiração dos clubes que já estavam na época, né? Então, tinha muitos clubes da época aí que a gente gostava e seguia, e esses clubes eram muito difíceis na época. Quem é dessa época sabe, é muito difícil de entrar, eles não davam entrada, ninguém te chamava para ir. E a gente até tentou entrar em alguns e tal, mas como a gente não teve muito retorno, acabou que a gente resolveu fundar um, né? Inclusive, na época, nem o endereço se sabia direito dos clubes, né? Não. Os clubes eram realmente mais fechados. A gente só sabia da existência dos clubes através dos eventos, porque tinha flyerzinho e tal, né? Então a gente acabava descobrindo, não tinha internet, né? A internet era básica na época, né? Então ninguém tinha internet, quase acesso, por incrível que pareça. E a questão de flyer, achava um lugar ou outro, a gente vai conhecendo um ou outro, a gente acabava descobrindo onde tinha os eventos, onde a gente ia, né? E os tradicionais também não eram, tu não encontrava nesses eventos, né? Cara, até encontrava, porque era um pouco mais unido aqui, na verdade, eram menos clubes. Então você encontrava
todos juntos. Nem todos, mas eram mais fáceis de encontrar até do que hoje em eventos normais, né? Mas com o tempo acabou-se que foi meio criando uma divisão, entre aspas, uma divisão, né? Assim, o lado tradicional foi puxando por uma parte, o lado, outra parte da galera da motocicleta foi para outra, então você, né? Na realidade, os dois segmentos foram se separando, o tradicional militarizado do motociclismo família, né? Isso. Até porque questão de valores também, que são diferentes, né, o Alisson? Sim. Hoje tu à frente de um clube seguindo a linha tradicional, porque vocês começaram também dentro da linha família, né? Que ano vocês se formaram, o Alisson? A gente teve fundação em 2005, né? A gente no início era um clube misto, né? E conforme os anos foram se passando, Vocês faziam a caminhada, o segmento da linha família, né? Na verdade, assim, a gente, desde o início, a gente sempre quis ser um clube sério, fazer uma coisa correta, né? A gente até foi bem instruído, até pelo Carlão, na época, presidente dos Piratas do Asfalto, que era o nosso padrinho, na época existia essa questão de padrinhar e tal, que com o tempo foi se perdendo, né? Mas aqui existia muito disso. Então a gente teve uma orientação inicial muito boa deles, dos Dragões da Noite, então tipo, a gente teve uma orientação bacana, assim, de início, assim, sabe? E a gente era um clube família, só que assim, era família entre aspas, eram nós e as mulheres, porque na época ninguém tinha filho, nada, eram todos jovens, né? E a gente, as mulheres, na verdade, elas nunca foram integrantes diretas, elas eram esposas de integrantes, né? Tipo, elas não andavam de moto, elas eram garupas. A gente colocava o colete nelas justamente para identificar elas e para elas se sentir mais no meio, né? Porque não dá para se tirar o mérito delas, porque elas muitas vezes eram até melhores que alguns maridos aí, tá? O único problema é que assim, a gente teve que se adaptar, ou a gente é uma coisa ou é outra, entendeu? Então, são dois segmentos, são dois mundos diferentes, na realidade, né? São protocolos diferentes, vamos dizer assim. Sim. O Alisson, e por que Pterodáctilos? Por que esse nome? Então, a gente fez uma reunião com vários nomes na época, né? E vários mesmo, inclusive tem umas bacanas que até hoje não existem, que eu acho. Mas então, como às vezes muita questão de copiar nome, mesmo assim a gente acaba tendo nomes bem interessantes que a gente acaba que não utilizaram até hoje, né? Mas o Pterodáctilos nasceu de um fundador chamado Huck. Ele deu essa ideia pelo seguinte: Pterodátilo era um animal pré-histórico da época, né? Que ele estava no topo da cadeia alimentar, né? Ele dava vida por seus irmãos, né? Então assim ele brigava até a morte por seus irmãos, pela sua família, né? Não tinha praticamente um predador natural, tinha, mas como ele vivia no alto, era muito difícil de pegar ele, entendeu? Então era um bicho que ele dominava os céus da época, né? Então um dos primeiros animais que se diz que tinha uma liberdade, né? Que é o que todos que estavam na Terra não tinham, né? O pterodátilo tinha essa liberdade, né? De ele poder voar no céu com uma certa segurança e tal. Então a gente achou um animal, um bicho forte mesmo. Então nessa votação de várias nomenclaturas, a gente achou o mais ideal para nós, assim, né? E também porque vocês imaginavam que era exclusivo, né? Porque não existia outro. E nesse andar da carruagem, vocês acabaram encontrando um outro Pterodáctilos lá em São Paulo. Conta esse detalhe aí. Cara, esse é um assunto bem louco, na verdade. Assim. Como eu falei, na época não tinha internet para você pesquisar. 2005 parece que existia internet, obviamente, mas era muito pouco. Ainda era Orkut, né? Orkut, eu particularmente não tinha, a maioria dos integrantes não tinham acesso à internet. Então acabou que a gente, numa ida nos Piratas da Ilha, São Paulo, a gente acabou pegando um convite do pterodátilo de lá, inclusive os Piratas da Ilha que vieram falar para nós, tem um pterodátilo em São Paulo, você não pode e tal, né? E a gente, como assim? Esse nome, assim, a gente pesquisou e não existia. Aí acabou aparecendo um pterodátilo em São Paulo, né? Então logo a gente conseguiu informação de contato com eles, né? O pessoal de lá.
E tem uma grande, uma coincidência muito grande nessa história, porque a gente foi fundado no dia 10 de novembro de 2005, eles tiveram a fundação dia 15 de novembro de 2005. Praticamente juntos. Juntos, 5 dias de diferença. Foi uma coincidência muito grande. Ao contrário do que nós achávamos quando ia conversar com eles, que a gente ia ter uma treta, né? Então, a gente falou, a gente meio que já, como é que a gente vai fazer com os caras? Se os caras quiserem tentar derrubar nós vamos pegar na porrada, e foi isso. E os caras de lá também estavam na mesma ideia. Mas quando a gente teve esse contato aí, cara, foi bem legal. A gente teve uma conexão muito forte, né? A princípio a gente fechou, que a gente percebeu que não havia má fé de nenhum dos lados, porque 5 dias de diferença, ninguém sabia da existência de ninguém, é óbvio, nem o meio sabia disso. A gente acabou por fim deixar dessa forma, né? A gente não ter... Porém, com o tempo foi se passando, passaram-se 5 anos e a gente teve a ideia de fazer essa junção, entendeu? Fazer uma fusão dos pterodátilos, São Paulo e Paraná, né? Que é naquela evolução que os grandes clubes, né, vão tendo ao longo dos anos. Aí vocês tiveram essa junção São Paulo-Paraná, e aí? Então, daí conforme foi passando, a gente precisava criar, não tinha como eles usar o nosso escudo e nós o deles, né? Porque assim, você querendo ou não, você acabaria tendo que se juntar, e não era, ninguém queria ceder nessa parte, nem eles, nem nós, né? Então vamos fundar. Vocês usavam um escudo bolachão na época, isso, né? E colorido, né? Isso. Eles usavam outro tipo. Isso, usavam também um bolacha também colorido. E aí vocês resolveram passar para o tradicional, 3 partes, foi assim? Isso, daí a gente optou para fazer um escudo tradicional, né? O tradicional, inclusive, de fora, né? Porque é uma coisa que não existia muito, esse modelo de escudo assim que a gente usa, a gente buscou um pouco de fora porque a gente queria puxar para o lado tradicional, né? E vocês têm um artista, né? Não só no desenho, como também autor do hino de vocês, que depois eu vou falar com ele, que é o diretor de disciplina, o Serginho, né? Sim. Serginho, eu e o Serginho, a vida inteira nós estivemos ligados nessa parte de como fazer os brasões e tal, porque nós temos ideias, e o Serginho é o desenhista, né? O Serginho é o artista, né? Eu passo algumas ideias, ele passa uma deles, e a gente acaba juntando e acaba formando o que a gente gosta. Assim, nossas camisetas, artes e várias artes aí, é ele que faz. Não, né? O Serginho realmente é um diferenciado nesse. E o que mais me surpreendeu também é saber que ele também, além de músico, é compositor, o homem letrista. Pô, show de bola. Depois eu vou conversar com ele e ele vai contar essa história aí também, essa característica. E o Serginho é um grande artista, não só na criação do brasão de vocês, como ele também já criou brasões para outros grandes clubes que estão fazendo história aí. Depois eu vou apresentar o Serginho e vamos falar com o Serginho. Mas então, Alisson, continua aí contando. Aí vocês fizeram essa junção, criaram o brasão de forma diferente para unir. E baseado em quê? Por que vocês se tornaram tradicional? Porque foi experiência, vocês já tinham quantos anos aí de caminhada quando resolveram fazer isso? Quando a gente resolveu fazer isso, a gente já tinha 5 anos de caminhada, né? A gente se baseou nisso nos clubes tradicionais da época. A gente acabou, pô, que legal, uma coisa mais séria, que não tinha muita firula, sabe? Uma cultura mais de irmandade, mais né? Então, assim, mais de rodagem junto, mais de organização, né? Isso nos chamou muita atenção, até mesmo de postura, né? Pô, como você postar? Porque, querendo ou não, a postura ela ajuda muito no processo todo, né? Inclusive dentro de um evento, tudo muda, né? Porque a padronização, né? Isso, padronização em geral, assim, nos chamou bastante atenção. E como a gente... já te falei várias vezes, eu vivo falando isso, a gente está num berço aqui, em Curitiba é um berço de clubes tradicionais, sabe? Exatamente. Então a gente teve muitas inspirações, né, da época, muitos clubes muito bons, assim, vários clubes nos ajudaram muito a pensar dessa forma, alguns abriram as portas com ideias e tal, formando o que a gente apresenta hoje, né? Então, na realidade, vamos botar assim, Rio de Janeiro foi o berço,
São Paulo a vitrine, mas a Curitiba aqui foi a parte que, mesmo tendo começado nos anos 95, vamos dizer, o tradicionalismo, foi o que mais se enraizou em números de clubes tradicionais dentro de um protocolo sério. E aquilo que vocês não encontraram no início, né, devido à caminhada e postura de vocês encontraram no decorrer do tempo, seria isso? Sim. Conforme a gente foi mudando a nossa postura, esses clubes também foram abrindo as portas com informações e outras coisas que a gente não tinha acesso, né? Porque existe a internet, mas mesmo assim você tem que saber procurar as informações. E a gente, querendo ou não, é um clube que a gente começou do zero, né? Sim. Então a gente teve que procurar as informações no dia a dia. E a partir do momento que a gente virou essa parte mais tradicional, esses clubes acabaram também botando um pouco mais fé na gente, assim, e explicando algumas situações, e a gente foi aderindo a elas, né? E uma coisa até que a gente foi tentando, inclusive, com esses clubes, durante o andar da caminhada, é que esses clubes eram muito fechados, cara. Então, assim, eu acho que seria muito importante, desde aquela época, os clubes terem aberto as portas. Talvez o nosso meio seria outro hoje, né? Com certeza, concordo. Então, assim, as regras, querendo ou não, você não vai impedir uma pessoa de formar um clube você segurando essas informações. Não. Eu acho que você tem que ensinar ali, não vai... Os protocolos de forma correta. Né? Ensinar de como funciona, né? Muitos clubes começaram, igual a gente, sem informação, com poucas informações, e aderiram a isso, outros nem tanto, né? Como eu já disse, a gente estava conversando, até tem muitos clubes, amigos nossos aí, inclusive clubes mistos, que, pô, tem um padrão muito legal, sabe? Assim, clubes sérios. O motociclismo família, que muita gente acredita, foi muito bom tu abordar isso aí, Alisson. O pessoal pensa que o tradicional somente homens, masculino, e não é. O tradicional também pode ser de clube misto, porque tradicional são valores, cultuar valores. Um leva os valores mais dentro do militarismo e o outro leva mais leve, de forma leve, mas Sim. Todos seguem os valores, né? Sim. E eu concordo contigo, porque eu costumo dizer, nós fomos os culpados, lá por 2005, 2006, ter cruzado os braços. Nós podíamos ter orientado o pessoal para que cada um seguisse no seu segmento e não houvesse essa mistura, né, que acontece hoje. Mas, Alisson, me fala uma coisa. E aí, nesses 10 anos que vocês têm aí, de 2010, né, a 2023, ou melhor, 13 anos, né, que vocês estão nessa caminhada tradicional, a evolução até aqui, como é que foi? Bom, a evolução, como eu disse, ela foi seguindo de forma natural, né? Conforme as informações foram aparecendo aí, a gente acabou que se adaptando nessa parte mais tradicional, assim, essa parte mais que a gente desconhecia, mas te digo que foi muito natural porque já era um objetivo nosso, né? Isso. A gente já tinha como objetivo isso de fazer uma caminhada dessa forma. Então, conforme a gente foi estudando, se adaptando, aí foi uma coisa bem simples na realidade, assim, não foi tão difícil, né? Uma coisa que eu sempre disse para todo mundo é manter os pés no chão, escutar, né, os mais velhos sempre, e também os mais novos, que não é só os mais velhos que trazem coisas boas, os mais novos também surpreendem, né? Então, assim, escutar todo mundo, não achar que você sabe de tudo, porque isso aí até o Carlão me falou lá atrás, que eu fiz uma pergunta para ele, a gente conversando, eu falei, pô, Carlão, como eu gostaria de saber tudo que você sabe, como você sabe de tudo. E ele falou, você está enganado, eu não sei de nada, eu só sei um pedaço, né? Porque todo dia eu me surpreendo com uma coisa nova desse meio. Eu falei, é uma coisa que você vai viver e vai morrer e não vai saber de tudo. Então, assim, o nosso meio é bem complexo. Até essa parte legal, até um pouco de não estar escrito muita coisa, né? Você vai aprendendo somente na prática. Na prática. Mano, velho, me diz uma coisa, Alisson.
como é que é a família Pterodactylus? Como é que tu define, como é que tu poderia dizer o que é a família Pterodactylus? Cara, nós somos como uma família comum. Nós temos treta, nós temos alegrias, nós temos de tudo, né? Mas o que nos une de fato é a paixão pelo mesmo objetivo, né? Nós temos o mesmo objetivo e todos que estão aqui têm esse mesmo objetivo. Amar o brasão acima de qualquer um, porque o brasão para nós é acima de qualquer membro, entendeu? O clube não existe um dono, e sim é uma associação de irmãos, né? Essa irmandade que a gente tem é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E inclusive a gente, como disse, a questão de a gente tretar mesmo, de brigar entre nós, é uma coisa que a gente se resume facilmente a gente, como que se diz? Chega numa conclusão, numa evolução. Por exemplo, nós tretamos, discutimos, 5 minutos depois a gente toma uma cerveja e acabou, não existe mágoas. Não existe mágoa no coração. Isso é uma coisa bem complicada de você conseguir chegar nesse nível. Né? Mas nesse tempo todo houve uma peneira também, né? Sim, a gente passou por muitos problemas internos. Porque lidar com o ser humano é complicado. Né? A gente teve bastante problemas aí, algumas pessoas que não conseguem entender isso, acabam que tentando... normal. É complicado, sabe? Isso é normal. Me diz uma coisa, o estatuto de vocês foi mudado ao longo dos anos, junto com o regimento interno, em cima da experiência, ou ele se mantém igual? Olha, a gente, inicialmente, a gente pegou um estatuto que a gente tinha em mãos aí, né? Que a gente conversou com alguns clubes e a gente adquiriu. O regimento interno, a gente tinha algumas coisas escritas também de segunda mão, né? Mas agora a gente conseguiu escrever, levamos mais de um ano, conseguimos escrever o nosso regimento interno conforme a nossa experiência. A realidade de vocês. Isso, nossa realidade. Então, assim, foram um ano de reunião toda semana, discutindo e falando sobre regras. Eu te pergunto isso, Alisson, para que outros clubes que estão começando entendam que tudo é evolução no segmento, na caminhada, e nada mais é do que atitudes, né? Hoje eu posso dizer que os Pterodactyls é um dos grandes clubes do Brasil. Está lá na principal cadeia alimentar, porque as atitudes. E uma coisa, não chegou querendo sentar na janela, foi conquistando o espaço devagar, com atitudes, com respeito e não forçando nada, mas sim fazendo a sua história com humildade. Hoje pode se colocar aí nos grandes clubes do Brasil. Alisson, me diz uma coisa, meu irmão. E para ser um pterodáctilo, como é que o cara faria? E outra coisa, qual é a peculiaridade do Pterodactylus? São duas perguntas. Tá. Primeiro, para o cara ser um membro ali, né, cara, primeiramente ele tem que gostar, ele tem que se identificar com o clube, primeiramente, né? Ele tem que falar, poxa, é isso aqui que eu quero, né? Segundo, ele tem que gostar do meio tradicional. O meio tradicional, às vezes, traz coisas que, às vezes, questão de padrão de moto e tal, também a gente tem muito. Vocês têm padrão de moto? Sim. Quais são as motos? Na verdade, a gente anda moto custo, né? Motos custo. Mas, eu te digo pelo seguinte, não quer dizer que a pessoa não possa começar com uma outra motocicleta, entendeu? Ela pode, inclusive, rodar com outra motocicleta. Só que através do tempo for passando, ele tem que se adaptar aos padrões. Porque, assim, a gente segue o padrão tradicional, né? A gente segue como era lá atrás. Valores. Valores e postura. Como era lá atrás, é assim que a gente pensa. Como esses clubes lá de trás começavam e são dessa forma, então a gente tem que partir para essa forma. Não é uma discriminação por gostar de uma moto ou de outra, não. Porque... Então, assim, mas vamos só para melhor entender. O jovem ele pode chegar com a moto que ele tiver, 125, trail, street, esportiva. Mas para ele se tornar um pterodáctilo, ele vai ter que ter uma moto custom. Isso. Na verdade, é um processo, né? Ele pode chegar com a moto que ele quiser, ele só tem que ter um processo conforme vai rodando a caminhada dele. Cilindrada? O problema de cilindrada a gente não liga pela cilindrada. O problema da cilindrada é somente
a questão de segurança na estrada. No trem. Isso, no trem, porque a gente rodou muito, inclusive o clube começou tudo com 125, o Serginho, que tinha uma 250 na época, tinha uma moto maior, né? Então, assim, a gente teve muito problema na estrada, caminhão querendo passar por cima da gente. Então, assim, a gente tem que ter uma moto no mínimo 250 cilindradas para que possa andar mais com o caminhão, né? Para fugir de determinadas situações. Exatamente. Então, assim, não é um problema. Ela tem que ser uma moto custo, ela pode, inclusive, ser uma moto transformada, não, né? Então, Como shopper. Isso. Né? Então, ela pode ser como Mas o mínimo é 250. 250 por uma questão de segurança, e não por... Né? Tá. E qual é a peculiaridade do clube? Porque todo clube tem uma peculiaridade. Tu já está dizendo que o cara tem que ter moto shopper, tá? Mas qual é a peculiaridade do clube Pterodactylus? Sabe me dizer? De que forma você diz? Assim, ó, por exemplo, alguns clubes têm moto shopper, tem que mexer em moto, outros têm motos antigas, outros são motociclistas mais estradeiros, né? Como é que funciona? Então, na verdade, a gente gosta também que a galera mexa nas motocicletas também, porque a gente tem que saber, você está na estrada, você tem que saber, né? Essa parte de mexer na motocicleta é bem importante também, para você não ficar na mão, né? A gente é um clube também, obviamente, conforme as questões financeiras regem, né? A gente é um clube de estrada, né? A gente prega a estrada, né? A gente, às vezes, não está muito na estrada por uma questão de grana, porque aqui ninguém tem muito dinheiro, uma galera que está batalhando, a gente é do submundo, a gente tá nesse meio aí, porque a gente gosta, né? Mas a gente prega a estrada, a gente prega a família, né? Porque, assim, por mais que a gente seja um clube de homens, a gente também tem que cuidar das nossas famílias, né? É uma coisa bem importante, nossos filhos. Então, a gente aqui na nossa sede, normalmente a gente faz um almoço com a mulherada, com a criançada, tudo. Então, é bem importante isso, não deixar sua família de lado, porque um homem que deixa sua família de lado também, ele não é 100% confiável também em qualquer meio, né? Então, assim, ele tem que ter os dois lados. Obviamente que um cara que gosta do clube, ele também tem que ter um amor incondicional também pelo clube, né? E hoje vocês adquiriram aqui um espaço fantástico, que é essa sede de vocês aqui, cara. É uma chácara no meio de pinheiros, um lugar verde aqui, onde a família realmente se encontra, Pterodactylus aqui, cara. Eu quero dar os parabéns assim, para vocês por esse lugar fantástico aqui, por essa energia maravilhosa que vocês têm aqui, que é para que os membros de vocês possam usufruir. Não é isso? Sim. Como eu disse, a gente é um clube, né? Então, um clube, poxa, o cara paga uma mensalidade e tal, porque a gente não tem um lugar bacana. Isso aqui, querendo ou não, a gente levou muita sorte. A gente tem alguns amigos aí, né, que acabaram nos cedendo esse espaço, né? Obviamente alugado e tal, mas pra gente é uma coisa que é um sonho, né? A gente tem um sonho próximo de uma cidade, a gente tem uma chácara aqui do lado de uma cidade, né? Então, ela é perto de tudo, né? E que a gente possa usufruir, né? A área verde bastante, inclusive fazer nosso evento aqui dentro mesmo, que sempre foi um dos sonhos também, né? Que o lugar é fantástico mesmo. Então, assim, a gente pode reunir a nossa família, nossos amigos e... os convidados. Tem um irmão que quer fazer uma festa de aniversário do filho dele, da mulher, pode fazer o que quiser, entendeu? Então todo mundo tem esse acesso, né? Ô, Alisson, deixa eu te fazer outra pergunta. Hoje tu estás presidente, né? Tu estás à frente do Pterodactylus. Como é que é o sistema do clube de vocês? É linear? É presidencial? É conselho? É presidente vitalício? É presidente transitório? Como é que funciona o sistema de administração dos Pterodactylus?